dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. 1 Reis capítulo 20. Ben-Hadad ataca Samaria. O rei Ben-Hadad da Síria convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram: Isto é o que diz Ben-Hadad. A sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor de suas mulheres e filhos também. O rei respondeu: Que seja conforme tu dizes, ó rei meu senhor, eu e tudo o que tenho somos teus. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram: Assim diz Ben-Hadad: Mandei tomar sua prata e seu ouro, suas mulheres e seus filhos, mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais. Eles me trarão tudo o que você considera de valor. O rei de Israel convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Vejam como esse homem está querendo a nossa desgraça. Quando mandou tomar as minhas mulheres e os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, eu não lhe neguei. As autoridades e todo o povo responderam: Não lhes dê atenção nem concordes com as suas exigências. E ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Digam ao rei meu senhor, teu servo fará tudo o que exigiste na primeira vez, mas não posso atender a esta exigência. E eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Então Ben-Hadad mandou esta outra mensagem a Acabe: Que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso fique em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus homens. O rei de Israel respondeu: Digam-lhe, quem está vestindo a sua armadura não deve se gabar como aquele a que está atirando. Ben-Hadad recebeu essa mensagem quando ele e os reis estavam bebendo em suas tendas e ordenou aos seus homens: Preparem-se para atacar a cidade. E eles lhe obedeceram. A derrota de Ben-Hadad. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: Assim diz o Senhor: Vê este exército enorme? Hoje eu o entregarei nas suas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: Assim diz o Senhor: Os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E quem começará a batalha? Perguntou. O profeta respondeu: Você. Então Acabe convocou os jovens soldados dos líderes das províncias, 232 homens. Em seguida, reuniu os restantes dos israelitas, 7.000 ao todo. Eles partiram ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os 32 reis aliados a ele estavam se embriagando nas suas tendas. Os jovens soldados dos líderes das províncias saíram primeiro. Nisso, uma patrulha de Ben-Hadad informou: Saíram alguns homens de Samaria. Ele disse: Quer tenham saído para a paz, quer para a guerra, tragam-nos vivos. Os jovens soldados dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade com o exército na retaguarda, e cada um matou o seu adversário. Diante disso, os arameus fugiram perseguidos pelos israelitas, mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns de seus cavaleiros. O rei de Israel avançou e matou os cavalos e destruiu os carros de guerra e infligiu pesadas baixas aos arameus.
Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: os deuses deles são deuses das montanhas, é por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas se o combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também deves organizar um exército como o que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro, para que possamos combater Israel nas planícies. Então é certo que os venceremos. Ele concordou com eles e fez como foi aconselhado. Na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afeque para lutar contra Israel. Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam no lado oposto como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus cobriam todo o campo. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos e vocês saberão que eu sou o Senhor. Durante 7 dias estiveram acampados em frente um do outro e no 7º dia entraram em combate. Num só dia, os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria arameus. O restante deles escapou para a cidade de Afeque, onde o muro caiu sobre 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu para a cidade e se escondeu, ora numa casa, ora noutra. Seus oficiais lhe disseram: soubemos que os reis do povo de Israel são misericordiosos. Nós vamos até o rei de Israel vestidos com panos de saco e com cordas no pescoço. Talvez ele poupe a tua vida. Vestindo panos de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço, foram ao rei de Israel e disseram: teu servo Ben-Hadad diz: rogo-te que me deixes viver. O rei respondeu: ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um bom sinal e de imediato aproveitaram o que ele tinha dito. Isso mesmo, teu irmão Ben-Hadad. Disseram: traga-no aqui, disse o rei. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir no seu carro. Devolverei as cidades que meu pai tomou do teu pai, ofereceu Ben-Hadad. Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Acabe disse: mediante um tratado libertarei você. Então fizeram um tratado e Acabe o deixou ir. Um profeta condena Acabe. Por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: fira-me, mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta disse: como você não obedeceu ao Senhor, assim que você sair daqui, um leão o ferirá. E logo que o homem partiu, um leão o atacou e o feriu. O profeta encontrou outro homem e lhe disse: fira-me, por favor. Este o atingiu e o feriu. Então o profeta saiu e ficou ao lado da estrada, à espera do rei. Ele se disfarçou, cobrindo os olhos com sua testeira. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele: em pleno combate teu servo entrou e alguém veio a mim com um prisioneiro e me disse: vigie este homem, se ele escapar será a sua vida pela dele, ou você deverá pagar 35 quilos de prata. Enquanto teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. Essa é a tua sentença, disse o rei de Israel, você mesmo a pronunciou. Então o profeta rapidamente removeu a testeira dos olhos e o rei o reconheceu como um dos profetas. Ele disse ao rei: assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que devia morrer. Por isso é a sua vida pela vida dele, o seu povo pelo povo dele. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria. 1 Reis, capítulo 21. A vinha de Nabote. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu darei a você uma vinha melhor, ou se preferir, eu pagarei seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Jezabel, sua mulher, entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu darei a você outra vinha no lugar dessa. Mas ele disse: não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma.
Anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado no lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se no local destacado no meio do povo. Então 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade? E acrescente: assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue, isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo. Eu o encontrei, ele respondeu. Por que você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova? E ele diz: vou trazer desgraça sobre você. Devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel. Sejam escravos, sejam livres. Farei à sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos como faziam os amorreus que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. 1 Reis capítulo 22. A profecia contra Acabe. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote de Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhe perguntou: devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com esses chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote de Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei.
O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: Veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ele respondeu: Ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: Vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: Estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: Não disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: Ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem enganará Acabe para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito apresentou-se diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: Você conseguirá enganá-lo. Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: Por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: Você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei então ordenou: Enviem Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filhos do rei, e digam: Assim diz o rei: Ponham este homem na prisão a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: Se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: Ouçam o que estou dizendo todos vocês. A morte de Acabe. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: Entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra: Não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: É o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo, mas Josafá gritou. E quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: Tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia e assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. O sangue de seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra e ao cair da tarde ele morreu. Quando o sol estava se pondo, propagou-se um grito por todo Israel: Cada homem para sua cidade, cada um para sua terra. Assim o rei morreu e foi levado para Samaria e ali o sepultaram. Lavaram seu carro de guerra num açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam, e os cães lamberam o seu sangue, conforme a palavra do Senhor havia declarado. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe, tudo o que fez, o palácio que construiu com revestimento de marfim e as cidades que fortificou, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Acabe descansou com seus antepassados e seu filho Acasias foi o seu sucessor. O reinado de Josafá, rei de Judá. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Azuba, filha de Sili. Em tudo andou nos caminhos de seu pai Asa e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, nos quais o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Josafá teve paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, suas realizações e suas façanhas militares, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Judá. Ele livrou o país dos prostitutos cultuais que restaram depois do reinado do seu pai Asa. Ora, na época não havia rei em Edom, mas sim um governador nomeado.
Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir, mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquela ocasião, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: Os meus marinheiros poderão navegar com os teus, mas Josafá recusou. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, seu predecessor, e seu filho Jeorão foi o seu sucessor. O reinado de Acasias, rei de Israel. Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, pois andou nos caminhos de seu pai e de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Prestou culto a Baal e o adorou, provocando assim a ira do Senhor, o Deus de Israel, como o seu pai tinha feito. Fim do livro de 1 Reis. 13 de abril. Hoje nós vamos falar sobre altos e baixos da vida. Após o ápice de uma vitória inacreditável, Elias logo sucumbiu a uma depressão profunda. Elias tinha acabado de orar simplesmente ao Senhor e fogo do céu consumiu não só o holocausto que ele havia feito, mas também toda a água que ele tinha depositada em cima da carne, em cima da valeta e até na terra. Deus fez um feito extraordinário por causa de uma oração de Elias. Porém, logo após este acontecimento, as ameaças de Jezabel com certeza amorteceram todo e qualquer sentimento positivo que Elias tivesse vivenciado naquele momento. Contudo, mesmo sem a interferência de Jezabel, o profeta melancólico poderia ainda assim ter sofrido um desapontamento depois de ter sido usado por Deus de maneira tão poderosa. Todavia, o Senhor não deixou Elias sozinho em sua melancolia. Ele enviou um anjo para ministrar a ele, não mental e emocionalmente, mas fisicamente. O ser celestial preparou bebida e alimento nutritivo 2 vezes e permitiu que o exausto profeta tivesse um sono restaurador. Quando as energias físicas de Elias foram restauradas, ele estava pronto para seguir em frente. Elias estava fisicamente restaurado, mas ainda sentiu o efeito dos eventos que haviam ocorrido 40 dias antes. Deus estava nesse momento pronto para ensinar ao profeta uma lição. Deus passaria por Elias, dando a Elias a oportunidade de um vislumbre de sua santidade. O vento, o terremoto e o fogo aguçaram a percepção do profeta de sua própria fragilidade, mas o Senhor não estava presente em nenhuma dessas coisas. Em vez disso, Deus manifestou-se no murmúrio de uma brisa suave, revelando a Elias que a força e o poder nem sempre são encontradas nas coisas dramáticas e extraordinárias, mas por vezes na brandura e na calma. O profeta imediatamente reconheceu Deus no murmúrio suave e respondeu com temor e reverência. O mesmo acontece em nossas vidas. Por vezes, depois de períodos de grande alegria, sucesso ou felicidade, o nosso espírito desanima e, em contraste com a experiência anterior de euforia, sentimos como se Deus não estivesse mais presente. No entanto, mesmo quando as emoções são negativas e elas abalam nosso mundo, a fidelidade de Deus permanece inabalável em nossas vidas. No dia de hoje eu quero te fazer lembrar que mesmo se você estiver passando por um período em que pareça que nada esteja acontecendo logo após uma grande vitória ou felicidade que você tenha passado, eu quero que você saiba que Deus sabe o que você está passando nesse exato momento. O Senhor conhece essa sensação de calmaria muitas vezes temerosa, que nós desanimamos ou que nós ficamos apáticos. Deus conhece. Deus sabe o que você tem passado. Primeiramente, assim como o exemplo de Elias, tenha um sono restaurador. Alimente-se melhor, coma algo e descanse. Durma. Escolha tirar um tempo para você descansar. O seu corpo também precisa desse descanso. E assim como Deus fez com Elias, eu te recomendo agora. Tire um tempo para descansar, para se alimentar, para restaurar as suas forças físicas. E logo após, busque ao Senhor. Busque adorá-lo, coloque um louvor e deixe o louvor tocar o seu coração. Deixe um louvor suave falar ao seu coração, assim como Deus falou com Elias.
de que Deus está ali presente com você. Mesmo que você não veja, não sinta, Deus está presente em sua vida. Basta buscá-lo. A presença do Senhor, ela é íntima e sincera dentro do seu coração, pois isso é o que Deus diz, que quando Jesus viesse a essa terra, após ele voltar para o Pai, ele deixaria o Consolador, o Espírito Santo, para habitar dentro de nós. Creia profundamente no seu coração que você é templo e morada do Espírito Santo e ele jamais te abandona. Ele está com você nesses momentos e ele quer te dar uma nova história, mas neste momento é o seu momento de descansar e entender que ainda no descanso é no momento em que você está nos braços do Pai. Amém? Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, neste momento eu te peço que abençoe a vida desta pessoa que está ouvindo este devocional. Senhor, neste momento da sua vida, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha trazer a paz que excede todo entendimento e que dê a certeza no coração desta pessoa de que ela é amada, querida e que o Senhor se importa com cada detalhe da sua vida. Que em nome de Jesus ela sinta o teu abraço agora, Espírito Santo, e que haja a paz que excede todo entendimento sobre o seu coração e a sua mente agora, em nome de Jesus. É isso que eu te peço hoje e já te agradeço. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo devocional.